Bom, tem mais uma notícia. A líder da minoria na Câmara dos Deputados, a deputada Carol de Toni, ela apresentou um projeto de lei que dá ao Congresso o poder para derrubar atos normativos e decisões do Poder Judiciário que invadam competências legislativas. Para defender a medida, a parlamentar afirmou que o Congresso é a casa do povo, eleita para criar leis, e quando juízes assumem esse papel, rompem o equilíbrio entre poderes e ameaçam a própria democracia. De Toni ressaltou ainda que o projeto não é contra o Supremo, mas uma defesa das prerrogativas do Poder Legislativo, que estão previstas, inclusive, na Constituição. Além disso, a deputada listou uma série de casos em que, segundo a avaliação dela, o STF teria extrapolado as suas funções, afirmando que o Judiciário vem avançando sobre a função parlamentar por meio de um movimento que muitos têm chamado de ativismo judicial. Começar com o advogado da bancada, que é o Diego Tavares. Essa medida que vem sendo discutida no Congresso Nacional, sobretudo na Câmara dos Deputados, um projeto que poderia dar ao Congresso Nacional a possibilidade de derrubar decisões da Suprema Corte, decisões que nitidamente não respeitariam a separação dos poderes. Diego. Vamos lá, Caniato, que o tema é muito sensível. A Carol de Toni, ela acerta no diagnóstico, mas ela erra no remédio. Se nós temos o ativismo judicial como fonte de um grande problema inerente ao judiciário, que é a insegurança jurídica, nós não podemos combater essa insegurança jurídica dobrando a aposta em relação a ela mesma. Passar do Poder Judiciário, da Suprema Corte, para o Congresso Nacional a possibilidade de errar por último em matéria judicial não resolve esse problema. Não vai fazer com que o investidor externo que está buscando um país para colocar o seu dinheiro opte pelo Brasil. Muito pelo contrário, é o tipo de medida que vai afastar ainda mais, que vai gerar mais insegurança jurídica e deixar assim o país mais ainda fora da rota dos investidores. Existem diversas outras medidas que a Carol de Toni poderia apoiar no parlamento para resolver o problema da insegurança jurídica e aí sim tratar esse grave problema que é real e que ela traz na exposição de suas razões. Ela poderia promover, por exemplo, o andamento da PEC 8 de 2021, que limita as decisões monocráticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal, principalmente quando essas decisões monocráticas se prestam a suspender a eficácia de leis, a produção ordinária do parlamento. Ela poderia defender a PEC 16 de 2019, que se encontra parada desde outubro de 2024, que é a PEC que determina a mudança na escolha, na forma de escolha dos ministros da Suprema Corte e fixa o mandato para esses ministros. O problema hoje da nossa Suprema Corte, do nosso Poder Judiciário, é um acúmulo estratosférico de poderes. A caneta mais pesada hoje no Brasil é a caneta do ministro do Supremo. E caberia aos demais poderes, tal como preceitua a Constituição Federal, funcionar como um contrapeso. Mas esse sistema, infelizmente, também por negligência do parlamento, que em muitos episódios se omitiu em relação às suas próprias competências, essa carga de poder acabou sendo transferida ao judiciário brasileiro. Mas nós não podemos, até porque é uma premissa básica, em lugar nenhum, em nenhum debate, dois erros fazem um acerto, adotar uma medida que não vai ao encontro da resolução do problema. Novamente, o parlamento não tem que ter o poder de sustar decisão judicial. Decidir a respeito de processos, decidir a respeito daquilo quando o Poder Judiciário é provocado por intermédio de um processo, obedecendo o devido processo legal, tem que ser competência, sim, do Judiciário. O parlamento não pode, sob nenhum pretexto, ter essa possibilidade de revisão de ato judicial. Isso causaria ainda mais insegurança jurídica em um país que já padece demais desse problema, como é o Brasil. Felipe Gustavo, nosso coordenador, só vai confirmar se nós temos tempo de escutar a análise do Dávila. Você, Dávila, 2 minutinhos. A proposta de Carol de Toni, o Congresso poderia derrubar decisões do Supremo Tribunal Federal. Eu concordo com a análise do Diego. Eu apenas acrescentaria algumas medidas importantes para restabelecer esse equilíbrio. Além do fim de decisões monocráticas, acabar com o fórum privilegiado, porque parte da escolha dos ministros, nós sabemos
que aí acaba com que os senadores vão ser julgados pelos próprios ministros. Isso tem que ser para a primeira instância. Por quê? Porque tem a capacidade de recorrer. E se cometerão erros na primeira instância, não tem problema. Vai recorrer e vai chegar alguma hora no Supremo. Mas não pode, na largada, depender do Supremo. Então, precisa acabar com essa história de fórum privilegiado. Fórum privilegiado deve se restringir ao presidente da República, acabou. O resto tem que ter justiça comum, como qualquer brasileiro, porque a lei é igual para todos. Esse é um princípio importante. Eu acho que um outro ponto fundamental em restabelecer esse equilíbrio entre o poder judiciário e o poder legislativo é limitar o número de ações diretas de inconstitucionalidade. Essa banalização das ADIs causou isso. Qualquer derrota que um partido que tem um deputado, 2 lá no Congresso Nacional, acaba recorrendo ao Supremo. Houve uma banalização do recurso. Então, se nós disciplinarmos as ações diretas de inconstitucionalidade, acabar com decisões monocráticas e com fórum privilegiado, isso vai certamente ajudar a reequilibrar os poderes. Pois é, daqui a pouco mais notícias, eu tenho um recado muito importante para você. Você já pensou em passar o dia inteiro ao lado de alguns dos maiores nomes do Brasil e do mundo, discutindo ideias que podem transformar o nosso futuro? Dia 11 de setembro, São Paulo recebe a 12ª edição do Fórum Caminhos da Liberdade, o maior evento de liderança e que defende a liberdade aqui de São Paulo. Serão mais de centenas de pessoas reunidas para ouvir empresários, economistas, jornalistas e pensadores que estão fazendo a diferença. Entre eles, nomes como Jorge Gerdau, Fábio Coelho, presidente do Google Brasil, o economista e protagonista do Plano Real, Gustavo Franco, entre outros nomes. E não é só palestra, não, é networking, inspiração e novas conexões que podem mudar a sua trajetória. Então, garanta já o seu ingresso e venha fazer parte desse dia histórico. Anote aí, dia 11 de setembro, em um lugar muito conhecido aqui, uma casa muito conhecida, o Vibra São Paulo. Acesse o site forumsp.org. forumsp.org, reserve o seu lugar. O futuro é construído por quem age. E essa é a sua hora de agir. É agora. Rápida parada, daqui a pouco mais notícia, mais debate, mais informação. Eu conto com você. Até já.